Shalom a todos vocês desse canal Walter Pereira Cândido. Mais uma vez, eu estou aqui com vocês para falar a respeito de Yahushua, no livro de Yahanan, conhecido como João, no capítulo 12 e o versículo 45. E diz assim: quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que quem crê em mim não fique na escuridão. A todos vocês que estão nesse canal, essas palavras são palavras verdadeiras, palavras de um homem sincero, um homem justo em tudo que fazia. E assim ele falando para os seus discípulos, desta forma, muitas pessoas confiaram nas palavras dele. E os que confiaram seguiram ele em todo lugar para aprender as boas lições. E o que ele falou foi inspiração vindo do Todo-Poderoso. E por essa inspiração ele transmitia esse recado. Ele então falava isso com sinceridade mesmo. Ele não poderia estar falando uma coisa que não praticava, ou que ele não ouvia falar. Seria falsidade. Mas muitas pessoas acreditam que ele estava falando mentira. Julga as pessoas. Só quem fala é que sabe o que está falando. Porque é só ele. Porque ele tem visão. Ele tem revelação. Só quem já recebeu o Espírito, que no hebraico diz Ruá, do Criador. Só quem recebeu esse Ruá é quem pode falar. E quando ele fala confiante, porque não é ele quem falou por conta própria, mas aquele que enviou falou para ele e ele transmitiu. Ele só estava passando o recado que foi dado por meio do Espírito de Al, pelo meio do Uruá de Al. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Você vê que Yahu não foi visto por homem nenhum na terra. E homem nenhum poderia ver Yahu. As condições dos homens pecadores não tem condições de verdade para ver, porque ele está na carne. E quem está na carne não pode ver coisas do Criador espiritual, Uruhani.
porque quem vive na carne não pode ver. Mas aquele que vive no Espírito ou no Ruá, como diz a Bíblia hebraica, vê, porque o Ruá fala com ele. É só você ser espiritual e seguir as regras que o Ruá fala com você também. Por esse motivo é que ele falava para seus discípulos, ia meditando nas palavras corretas, porque ele tinha ato que comprovava pela sua sinceridade e cumprimento das palavras. Então, como julgar um homem contrário se ele tinha obra que o Criador fazia por meio dele? Somente os invejosos que atiram pedra, porque eles não querem deixar o seu reino ser dominado pelo reino de algo. Então começa a falar para aqui, falar para ali, por inveja, porque ele não tem condição de fazer como ele fez. Mas passa a ser espiritual, o Ruhani, para você ver que você vai ver também como ele viu. Só quem está no Ruá é que sabe o que está falando. E para isso precisa que você confie no Criador, para que ele possa fazer isso com você também, fazer você ver e ele revelar para você. Mas enquanto você estiver na carne, ele não pode revelar para você, porque você não crê, você não tem fé. E quem não tem fé não pode ver nada, é cego. Então você pode criticar um homem justo como Yahusha foi, falar mal dele, porque você não tem uruá de alma. E quando você não tem uruá de alma, você fala com ninguém. É vazio, oco. Um homem que não tem nada para falar e fala de si próprio. É bem diferente. Mas para você saber essas coisas, é preciso que você se converta. Limpa esse coração cheio de mentira, cheio de ambição, para você ver se você não vai conseguir ter as revelações que Yahusha teve. Quando você estiver no Ruá de alma, você vê todas as coisas que o Criador faz e que ele vai fazer e que ele manda você fazer. É bem diferente. Então você precisa de estar no Ruá de alma, se converter, se libertar dessa maldade que você tem dentro do seu coração e deixar de criticar um homem justo e sincero. Então ele falava assim: quem me vê, vê também aquele que me enviou. Porque o Criador revela na parte exterior de um homem sincero. O que você faz é o que o seu coração vê. Se você é bom, você vê coisas boas e fala de coisas boas. Se o coração seu é mau, você fala daquilo que o seu coração é mau. Você transmite a revelação do seu próprio ser pelos seus próprios atos e maldade nas palavras. Revela que você é um cara mentiroso e falso. Você não tem o Ruá do Criador. Você fala do que é seu. Você fala o que você é, no seu sentimento mental, material, mas não no Ruá de alma.
É bem diferente. Então você via Yahusha, você via o que ele fazia nas obras particulares. Ninguém pode provar que ele fez alguma coisa errada, que ele foi um praticante de coisa errada no passado. Ninguém fala que ele matou, que ele roubou, que ele furtou, que ele foi um homem que vivia praticando as coisas erradas, de sexo, como os jovens têm costumes. Isso ele não fazia. Não tem prova nenhuma que ele fizesse alguma coisa dessas contra a lei. Agora existe mentira, falso testemunho. Existe quando o invejoso não consegue fazer as coisas espiritual, ele então inventa. Ele procura, ele caça o justo para poder acusar, para ele ganhar o seu domínio com mentira. Mas Yahusha não fez coisa contrária. Apenas foi perseguido pelos aqueles que não tinham fé. E por esse motivo ele foi perseguido. Mas ele foi um vencedor, porque realmente Yahweh estava com ele. Podia as pessoas seguir o exemplar dele e fazer prática igual ele praticou. Você fazendo prática do que ele praticou, então você vê. E as pessoas via a sinceridade dele pelas obras. Os sinceros. Via, e por isso multidões e multidões seguia. Mas as invejas daqueles que não conseguiam, porque estava na carne, seguia ele passo a passo para criticar tudo o que ele fazia. Mas em outras palavras que ele disse assim, falou: eu vim como luz ao mundo, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Ele veio como luz, ou igual à luz, ou semelhante à luz, porque as suas obras eram obras boas. Ele revelava o exterior, o interior dele para o exterior. Ele mostrava isso na realidade. Os seus próprios irmãos que seguiam ele, ou que viviam com ele, podiam dar boas informações a respeito de seu próprio irmão. E eles falaram a respeito dele. E disse que ele era um homem justo. Que melhor testemunho do que esse, os seus próprios irmãos falar bem do seu próprio irmão? Então você vê que ele tinha prova de sinceridade. Seus pais via todo o ato do seu filho. Então você vê aí, ele com luz mostrava o que ele fazia de obra boa. No contrário do primeiro homem, que está lá escrito no livro de Gênesis, que o Criador fez ele conforme a imagem e semelhança dele. Mas ele errou a árvore. Procurou a árvore do conhecimento do bem e do mal para se alimentar, para querer ficar igual ao Criador, separado. E isso não está certo. Fez coisa errada de querer ser igual ao Criador, de formas diferentes, com ambição. Não. E por isso, quando o Criador
Veio de novo, chamou pelo nome, e ele estava escondido atrás das folhagens. E ele falava que estava com medo de alma, porque estava nu. Mas o Criador perguntou: mas quem te fez você saber que está nu? A acusação: a mulher que tu me deu, ela comeu e deu a mim para comer desse fruto. Então o homem reconheceu que ele estava nu. Ele entendeu que ele estava nu, porque antes ele estava vivendo junto, o casal, nu, e não via a nudez um dos outros. Mas depois que ele errou o alvo, ele sentiu que estava nu, ele e a sua esposa. Mas por que isso? Porque realmente a parte que cobria ele era a luz de alma. Porque ele estava em alma. E essa luz cobria. E ele não podia ver a sua nudez. Mas quando ele comeu, ele viu que estava nu. Porque agora ele errou e a acusação veio por ele sentir nu. E aí, Yahweh fez uma veste para ele de couro. E no hebraico diz que Aor, o nome disso. Então, essas palavras, ela revela que o homem passou a ser o homem animal. E como homem animal, você só vê coisa da matéria. Uma veste animal, veste de couro, Aor, escrito com a letra Ain. Couro, veste de couro. Couro de animal. Você está vestido de animal. Você perdeu a veste espiritual de Yahweh. Agora vem um homem justo e sincero, igual Yahushua, como luz, vestido de luz, um homem sincero, fiel a Yahweh, que só via bondade em seu coração e fazia o bem a todos seus conterrâneos. Curava enfermos, expulsava demônio, fazia milagre, prodígio, maravilha, só coisa boa. E a perseguição atrás dele, tentando acusar ele de tudo que ele fazia. Aqueles que eram os animais, os que estavam vestidos de animais, de couro. E até hoje essas pessoas estão vestidas de couro porque não quer ver a luz e não quer estar na luz. Mas para você vestir essa luz, é preciso que você comece tudo de novo. Entra neste caminho. O que você deve fazer é confiar nesse mestre, mergulhando nas águas, confessando os seus erros, e daí para frente fazendo boas obras. E você estará vestido de luz outra vez. É isso que Yahushua fez. Ele seguiu as regras
fez obras boas, praticou. E na idade de um homem adulto, ele foi diretamente ao Hanan e foi imerso nas águas como todos os outros foram. E ali ele recebeu o ruá do Criador, o sopro do Criador, quando ele saiu das águas. E aí então começou Yahushua a anunciar o evangelho do reino de Yahweh, porque ele estava na luz e era vestido de luz, e todos viram a obra de Yahweh por meio dele. Faça isso também você. Faça isso. Se converta, liberta desse mal. E vem para que o Criador fale com você também. Ele vai guiar você em tudo que é bom. Ele vai guiar você na verdade. Ele vai fazer você ver as coisas como ela é verdadeira. Ele vai revelar para você no seu interior que Yahweh é verdadeiro e ele existe. E você seria participante dele, como um filho também. Ele deu esse poder ao homem de ser feito filho de Yahweh. É só você querer fazer. Se você quiser fazer isso corretamente, você pode ser um herdeiro com ele. Você pode ser filho dele, porque ele vai te reconhecer como filho dele, porque você procedeu da luz. Porque Yahweh é luz. E Yahushua procedeu de Yahweh. E ele veio como luz, igual a luz. E você também pode ser. Então isso que você vê Yahushua falando era verdade, e é verdade, para aqueles que confiam nas palavras que ele disse. Mas os que não crê, continua cego, porque ele não consegue ver. Ele está coberto de couro de animal. Ele está vestido de animal, mas não está vestido da luz. Passa a ser luz e você vai ver que a luz é Yahweh e você é um filho da luz, passando a ser igual à luz pelas obras que você faz praticante. Por isso, meus amigos que estão neste canal, eu chamo de amigo porque aqueles que estão me ouvindo essa mensagem, ele está acompanhando. Se você não fosse meu amigo, você já tinha mudado de canal, já não estava mais ouvindo o que eu estou falando. Então por isso eu chamo você de amigo, que você estava ouvindo, está ouvindo. E assim eu fico muito agradecido por você estar compartilhando comigo e assistindo neste canal. E eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo nós falamos mais uma vez que você fica na paz, como diz no hebraico Shalom. E novamente nós vamos falar nisso em outro canal, porque a Bíblia é assim, ela sempre mostra, revela, e a gente não tem como parar, e a gente continua falando. E no próximo canal nós falaremos mais uma vez
Que vocês fiquem nesta paz e recebam essa luz também, que é Yah, em seu coração. Muito obrigado, até mais.